CPI que investiga casos de violência em universidades de São Paulo vai ouvir hoje alunos da Associação Atlética da USP que faltaram a convocações anteriores. Deputado Roberto Felício do PT toma posse no lugar de Ana Perugini, que foi para Brasília. Comissões de saúde e dos transportes se reúnem hoje na Assembleia. Cristiana de Castro Moraes é a primeira mulher a dirigir o Tribunal de Contas de São Paulo em mais de 90 anos. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Vamos começar o Jornal da Assembleia, conversando ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que tem os detalhes dos trabalhos parlamentares de hoje no plenário Juscelino Kubitschek. Silvia, boa tarde. Olá, Sérgio, boa tarde a todos. Dá uma olhada aqui na minha mão o tamanho dessas folhas, dessas páginas. São hoje 844 itens para serem discutidos na ordem do dia. Mas calma que eu já explico como é que vai ser isso. A partir das 2h30 da tarde começa o que é chamado de pequeno expediente aqui. O plenário abre para que os deputados possam falar sobre assuntos da sua região e, claro, de relevância para a população paulista. Na ordem do dia desta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2015, existem, como eu falei, 844 itens na pauta. Mas, claro, para que este número seja viável, acontece logo mais às 3 da tarde, na reunião do Colégio de Líderes, a escolha dos itens a serem discutidos, votados ou vetados aqui em plenário. Mas eu já posso adiantar que um dos que podem ser votados hoje é o projeto de lei 214 de 2004, que dá direito à assistência jurídica gratuita às pessoas com mais de 60 anos de idade. Esta é a segunda sessão ordinária do período adicional da 17ª legislatura. Este é um período adicional que é a continuação, na verdade, dos trabalhos do ano passado e que termina agora em março deste ano. Volto com você, Sérgio. Ok, Silvia, e hoje tem mais uma reunião da CPI que investiga denúncias de violências contra calouros nas universidades de São Paulo. Ao vivo, o repórter Jeremias Gomes tem mais informações. Jeremias, boa tarde. Quem vai ser ouvido hoje pelos deputados da comissão? Boa tarde, Sérgio. Hoje estão sendo esperados alunos que não compareceram a convocações anteriores, né? São alunos que participam da Associação Atlética da USP. A CPI investiga violações de direitos humanos e outras ilegalidades nas universidades de São Paulo, relacionadas a trotes, festas e no cotidiano acadêmico. A Associação Atlética cedia o chamado Show Medicina, que tem sido objeto de denúncia de estudantes da própria universidade, da própria Faculdade de Medicina da USP, relacionada a maus tratos e outras práticas abusivas. A CPI, que é presidida pelo deputado Adriano Diogo, do PT, já ouviu estudantes, professores, especialistas e o próprio reitor da universidade, Marco Antônio Zacco. A reunião está prevista para acontecer daqui a pouco, às 2 da tarde, no auditório Paulo Kobayashi. Sérgio. Ok, Jeremias. O deputado Roberto Felício, do PT, foi o último dos 6 suplentes a tomar posse aqui no Parlamento Paulista. Ele fica no lugar da deputada Ana Perugini, agora federal. Eu conversei com o deputado Roberto Felício ontem no plenário Juscelino, logo depois da cerimônia comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Chico Sardelli. Vamos ver. É um tempo muito pequeno, na verdade são 41 dias corridos, então não é tempo hábil nem para se apresentar um novo projeto de lei, mas eu vou fazer isso, porque eu quero que esse projeto seja debatido. A lei é, acima de tudo, o resultado de uma ideia, de uma concepção que você tem. E vou batalhar nesse período como se eu tivesse 4 anos pela frente, para aprovar projetos. Eu deixei aqui, quando fui deputado por 2 vezes, de 2002 até 2011, eu cumpri 2 mandatos, eu quero ver se eu consigo aprovar um daqueles projetos. Eu vou batalhar para isso. Eu não vejo razão para muito otimismo, mas a minha tarefa é brigar para isso. Você não pode perder o AL Debate desta quinta-feira. Nós vamos falar sobre o uso do canabidiol, substância derivada da maconha recentemente liberada pela Anvisa. Os nossos convidados são a doutora Cláudia Nakano, advogada especialista em Direito da Saúde, doutor Paulo Nakano, que é médico neurologista, também doutor Lécio Figueira, médico neurologista, e o jornalista Paulo Hanna. A AL Debate nesta quinta-feira às 10h30 da noite, eu espero você.
A maioria dos alunos das escolas públicas e particulares já está de volta às aulas. E com isso, volta também a preocupação dos pais com o peso que os estudantes carregam nas mochilas. Bem, quanto o peso pode prejudicar a coluna deles justamente na época do crescimento? E o que se pode fazer para evitar isso? A repórter Viviane Cesarino tem as respostas para a gente. Viviane, você, boa tarde. Sérgio, 4 milhões de alunos voltam às aulas na rede estadual de ensino em cerca de 5 mil escolas e um dos assuntos mais preocupantes é o peso das mochilas que esses estudantes carregam. A gente veio para a porta de uma escola estadual com o Dr. Rui Maciel Godoy Júnior, que é presidente do Departamento de Ortopedia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E a gente vai mostrar aqui com ele o que está certo e o que está errado nesse quesito mochila. E encontramos duas garotas aqui, a Aymara, que tem 14 anos, e a Camila, que também tem 14. Elas estão com as mochilas, vamos mostrar aqui a mochila cor-de-rosa da Aymara e a mochila da Camila, que é a preta, e vamos saber do Dr. Rui se está certo ou se está errado. Doutor, obrigada. É um prazer mostrar para vocês. O uso da mochila é uma coisa muito importante, que é um objeto bem frequente e útil. Só que tem que ser bem utilizado, porque a criança, se ela pode sobrecarregar a coluna, pode vir a ter deformidades, dores musculares, etc., que vão atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então, a mochila, como está aqui, ela está usando só de um lado, vejam vocês, acaba fazendo muito mais força para um lado só, isso dá contraturas musculares e pode provocar desvios da coluna. O tipo de alça está bom, porque ele está bem confortável, mas tem que ser usado nos dois e tem que ter um peso adequado, que é o mais importante. Camila, a gente pode ver quanto que está pesando? Nossa, bastante. Deixa eu ver. Nossa, tá bem pesado, Camila. O que você colocou aí dentro? O kit da escola. O que é o kit? É livre, caderno? É, isso aí. Essa tá demais. Né? Muito peso, porque tem que ser aproximadamente 10% no máximo do peso corporal. Quanto que você pesa, Camila? 57. Aqui com certeza tem mais de 5 quilos, você experimentou. Isso é inadequado, porque acaba provocando um excesso de carga, a coluna trabalha com mais força, tem que contrair mais a musculatura, isso pode provocar dores, etc., principalmente numa criança que está crescendo ainda, né, Camila? Você tem dor nas costas? Não, nunca tive, não. Então, você tem que aprender que tem que usar as duas alças, né? E que o peso você tem que fazer de acordo com o seu. Então tem que ser no máximo, para você, no máximo 5 quilos. Então o ideal é que você só traga para a escola as coisas que realmente são necessárias para você não ficar sobrecarregando as suas costas, tá bom? Sabia dessas informações? Sabia. E tá usando no ombro só e pesado. É. Agora vamos ver no caso da Aymara, como é que... Da Aymara tá bem, ela tá usando nos dois ombros, né, Aymara? Tá bom. Vira um pouquinho de costas. A mochila ela está bem justa ao corpo. Importante também é que use aquela cinta que prende na frente, viu, Aymara? Porque ela fica mais justa ao corpo. Se ela estiver bem justa ao corpo, a coluna suporta mais. Porque dá mais estabilidade para a coluna, que ela fica como se fosse uma coisa só, a mochila e as costas da Aymara. Mas vamos fazer o teste do peso. Vamos ver o peso, Aymara. A Aymara ela não colocou o kit, né? Então, tá na mão. Né? Essa tá mais adequada. Experimenta você. Essa dá para aguentar um pouquinho mais. Porque tá sem o kit, né? Então aí você precisa se acostumar a trazer só os livros que vai usar naquele dia. Vocês têm armário na escola, não? Isso era uma coisa que a gente já tinha discutido, que era essencial que tivesse, né? Ou então que as professoras adequassem o tipo, né, de material que vai trazer naquele dia e que a mãe e as alunas sempre se habituassem a isso, a escolher e trazer só as coisas que são realmente essenciais para aquele dia escolar delas, né?
Certo, menina, obrigada então pela ajuda de vocês. Doutor, obrigada também por essa primeira entrevista. Daqui a pouquinho então a gente volta com mais informações sobre a volta às aulas e também sobre o que pode, o que não pode, o quanto que pode carregar nas mochilas escolares. Sérgio. Bom, este foi o mês de janeiro mais seco desde 2001. O sistema Cantareira subiu para 5,1% da sua capacidade hoje. E o sol forte da manhã aumenta o número de nuvens carregadas, o que deve provocar chuvas fortes em áreas isoladas no fim da tarde. A máxima chega aos 30 graus. Em Campinas, a previsão é a mesma. Sol pela manhã e chuva no fim do dia. Máxima de 22 graus, ou melhor, 32 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece entre nuvens. Estão previstos temporais no Vale do Paraíba hoje à tarde. A máxima chega a 30 graus. Em Sorocaba, céu aberto no começo da tarde e chuvas fortes no começo da noite. A máxima chega a 31 graus. E em Ribeirão Preto, muito calor. A máxima fica em 35 graus. Também deve chover no fim do dia. Nova presidente do Tribunal de Contas de São Paulo assume o cargo. Cristiana de Castro Moraes é a primeira mulher a assumir a presidência em mais de 90 anos de história. Eu volto depois do intervalo com os detalhes. Até já. Voltar a conversar com a repórter Silvia Garcia, que desta vez tem as informações ao vivo sobre a Comissão de Saúde que se reúne pela primeira vez neste ano, não é isso, Silvia? Exatamente, Sérgio. Depois de pouco mais de 30 dias de recesso, a partir hoje das 14 horas, a Comissão de Saúde volta com 23 itens na pauta. Alguns projetos de lei, como o da deputada Sara Munhoz, instituem a liberdade de escolha de gênero pelos pacientes dos profissionais de saúde que irão atendê-los. Ainda nesta comissão, vários assuntos serão discutidos, apenas deliberado entre os deputados. Será discutido, por exemplo, o requerimento da deputada Thelma de Souza, que solicita a realização de uma audiência pública para desvincular o Hospital Universitário da USP da própria universidade. Lembrando, a Comissão de Saúde começa hoje às 14 horas da tarde, aqui no plenário José Bonifácio, e será presidida pela deputada Thelma de Souza. Volto com você, Sérgio. Ok, Silvia, o repórter Jeremias Gomes também volta agora ao vivo ao Jornal da Assembleia. E para falar da primeira reunião da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa neste ano de 2015. É isso, Jeremias? É verdade, Sérgio. São 17 itens que serão analisados na pauta pelos deputados. São 4 projetos de lei e uma moção e 12 requerimentos que serão deliberados pelos deputados. Vou destacar 2 deles. O do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, que solicita seja oficiado o secretário de Transportes do Estado de São Paulo, Clodoaldo Pelicioni, para esclarecer sobre os projetos celebrados pelo DR, o Departamento de Estrada e Rodagem, dos últimos 4 anos. E o outro requerimento a ser destacado é do deputado João Paulo Rilo, do PT, que requer que seja convocada a senhora Carla Bertocco Trindade, que é diretora-geral da Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, para esclarecer sobre as permissionárias de transporte coletivo rodoviário no Estado de São Paulo. A reunião está agendada para as 3 da tarde, sob a presidência do deputado João Caramês, do PSDB, no plenário Tiradentes. Sérgio. Obrigado, Jeremias. O Tribunal de Contas de São Paulo tem uma nova presidente. Cristiana de Castro Moraes é a primeira mulher a assumir o cargo em 91 anos. Foi o segundo compromisso oficial do novo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Chico Sardelli, do PV, na mesa principal da solenidade de posse da nova direção do Tribunal de Contas do Estado. Além do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, do governador e do secretariado, muitos deputados federais e estaduais prestigiaram a posse da conselheira Cristiana de Castro Moraes. A mulher tem uma forma diferente de ver as coisas. E principalmente na política, a mulher tem um jeito afetuoso, um jeito diferenciado, muito mais meigo de tratar das questões que envolvem o interesse público. Por isso quero parabenizar a conselheira Cristiane, agora presidente do Tribunal de Contas, desejar a ela muito sucesso. Com a casa cheia, o cerimonial do TCE anotou a presença de 186 prefeitos paulistas. Para os relacionamentos é de permitir que os prefeitos, que os municípios mais e mais acertem
criando efetividade, que é o novo programa do tribunal, né, na aplicação de recursos em políticas públicas como educação, como saúde, como meio ambiente. Cristiana é auditora de carreira do TCE e se tornou conselheira em abril de 2012. Para mim é uma alegria muito grande assumir essa corte, uma responsabilidade e honra muito grande. Responsabilidade por ser o fato de ser a primeira mulher conselheira aqui, e nós sabemos que aqui no Estado existem várias mulheres competentes. Aqui na casa nós temos várias servidores competentes. Então eu estarei aqui representando todas elas. O ex-deputado federal e estadual Dimas Ramalho ingressou no tribunal em agosto de 2012 e passa a ser vice-presidente. Não basta gastar apenas os índices constitucionais. Muitas vezes você pega um município que aplicou o limite da saúde, mas tem mortalidade infantil muito grande. Aplicou na educação, mas a educação não vai bem no IDEB. Por quê? Então, mais do que você punir, é você fazer um ranqueamento e mostrar como é que o município pode aplicar melhor o dinheiro dos tributos. O corregedor é o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Sidney Beraldo. Nós vamos passar a fazer também auditoria de resultados, quer dizer, além de fiscalizarmos a legislação, a conformidade da aplicação dos recursos públicos, nós vamos olhar também o resultado, a qualidade das políticas através de indicadores que estão sendo criados com a participação das próprias prefeituras. Cada dia mais a profissionalização, o aperfeiçoamento, o planejamento tem que fazer parte de todos os momentos, de todas as ações da gestão pública. E o que o Tribunal de Contas busca com isso é colocar em prática aquilo que é efetivamente exigido e determinado por lei, que é a transparência, que é a probidade, que é total publicidade dos atos e, consequentemente, ao fazer não só nas contas, mas também na gestão e nos serviços prestados, criando, como disse a doutora Cristiana, o ranking dos municípios do Estado, ela vai trazer dessa forma cada vez mais o envolvimento dos municípios e a preocupação de oferecer o melhor para a população. Saber agora da previsão do tempo, muito calor durante o dia e chuva à tarde e à noite em todas as cidades do interior e também no litoral de São Paulo. Em Santos, a máxima fica em 29 graus. Em São José do Rio Preto, os termômetros chegam a 34. Em Mogi das Cruzes, máxima de 29 graus. E em Piracicaba faz até 33 graus hoje. Você vai ver a seguir mais dicas para o seu filho não ter problemas na coluna por causa do peso da mochila. Voltamos já já. Bom, termina hoje o prazo para a matrícula dos alunos aprovados no SISU 2015. Você, Jeremias Gomes. Sim, Sérgio, o SISU é o Sistema de Seleção Unificado e vale lembrar que tem como critério a nota do Enem 2014, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, um detalhe importante, quase metade, 44% dos estudantes no ano passado, inscritos, que passaram na primeira fase, não fizeram a matrícula. Por isso, é bem grande o interesse pela lista de espera. Se você quer participar, atenção, tem que se inscrever pelo site até sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Anote aí o endereço, www.sisu.mec.gov.br. O SISU teve um número de inscrição recorde neste ano de 2014, foram quase 2.800.000 estudantes para concorrer a pouco mais de 205 mil vagas em universidades federais e institutos tecnológicos. Sérgio? Jeremias, voltar a falar com a repórter Viviane Cesarino, que está na porta de uma escola em São Paulo para ver de perto como os alunos que estão de volta às aulas estão se virando aí para carregar tanto peso nas costas. Viviane. Sérgio, dentro desse assunto, que é a preocupação de não colocar muito peso nas mochilas das crianças e também dos adolescentes, existe uma dica muito importante que muita gente desconhece, que a gente não se dá conta na hora de ajudar a organizar todo esse material dos estudantes. Doutor Rui, que dica é essa? A dica é assim, você colocar o material mais pesado que vai na mochila junto ao corpo, junto às costas da criança.
porque isso traz mais estabilidade para a coluna. Além de observar aquela regra dos 10%, isso faz com que você, mantendo essa regra e usando as coisas mais pesadas próximo à coluna, você diminui o braço de alavanca, consequentemente você vai diminuir o esforço que a coluna faz para carregar esse material. Então, se eu tiver livro e caderno, eles vão para o fundo, para mais perto das costas. E, de repente, lanche, agasalho, mas... Exatamente, exatamente. Geralmente, as coisas mais pesadas são os livros e os cadernos, que devem ficar próximos às costas da criança, então no fundo da mochila. E lanches, lápis, né, esse material mais leve fica por cima, próximo longe, né, das costas da criança, exatamente. Bom, a gente está aqui com o Felipe, que tem 11 anos, e com a mãe dele, que é a Antônia Mônica de Araújo, que é auxiliar de enfermagem. E eu queria saber de você, você já parou para pensar no risco do peso que o Felipe está carregando na mochila nessa volta às aulas? Sim, por isso mesmo a mochila dele foi arrumada. Quem arrumou, na verdade, foi a irmã dele, que tem ciência também, que ano passado ele carregava muitos livros na bolsa. A bolsa dele era super pesada e a preocupação é realmente devido à coluna, né? Mas decorrer dos anos vai passando, caderno, os professores normalmente estão evitando matéria por escrito, então está sendo mais em livros, então realmente de um tempo para cá tem aumentado o peso nas bolsas, né? Mas eles têm que trazer os livros, né? Então, infelizmente... Armário, às vezes. Armário, né? Então, infelizmente, tem que carregar o peso, né? O aprendizado faz parte disso, né? Então, hoje você conferiu se está leve ou se está pesado? Sim, hoje sim, mas agora a entrada, né? Agora a saída, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal está recebendo o material. Então, provavelmente amanhã já não vai estar com esse mesmo peso, né? Então, vamos fazer o teste aqui no Felipe? Vamos fazer, Vejam. Deixa a gente ver aí, Felipe, como é que tá. Ele está usando as duas alças certinho e o peso está super adequado, está muito bom. Hoje tá bom, ó. Quanto você pesa, Felipe? 47. 47 está ótimo, né? Provavelmente deve ter uns 3 a 4 quilos aí, muito bem proporcional ao peso corpóreo dele, está muito bom. Tá de parabéns, hein, Felipe? Agora é começar as aulas e ficar prestando atenção. Você já teve dor nas costas de carregar muito peso na mochila? No ano passado sim. Mas agora nem tanto. Obrigada então pela entrevista de todo mundo. A gente volta com você aí de novo no estúdio, Sérgio. Ok, Viviane, confira agora como fica o tempo em mais cidades do interior nesta terça-feira. Em Franca, sol e calor agora à tarde. À noite o tempo fecha e pode chover forte. Máxima de 31 graus. Bauru tem a mesma previsão de Franca, só que o dia fica mais quente, em 34 graus. Limeira tem uma tarde de terça com muito sol, máxima também de 34 graus. Deve chover em áreas isoladas no começo da noite. Em Marília, a máxima chega aos 33. Também a previsão de temporais em pontos isolados da região. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui e daqui a pouco, a partir das 2h30, você não pode perder a sessão parlamentar da Assembleia, que a TV Alesp transmite ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek. E a gente tem um novo encontro marcado amanhã, a partir do meio-dia. Espero você. Até lá.